Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 e 2. Deixa a Bíblia aberta, nossa reunião de oração nas terças-feiras. Nós temos um período que os irmãos vão chegando e se ajoelhando e orando. Um longo período de oração de joelhos, depois a gente senta e nós temos a oração da concordância. Então tem dois tipos de oração quando a Irmandade se reúne aqui nesse local, que nós não chamamos de igreja, né? Isso aqui é um local de reunião em que os irmãos, a Irmandade se reúnem. Em nome do Senhor Jesus. Então nós passamos esse período de oração com liberdade, orando, clamando. Sentimos na terça-feira uma batalha espiritual, graças a Deus, porque a oração tem que ser da fé. Aquelas pessoas que não são acostumadas a sentir, não sabem orar a oração da fé. A oração da fé não tem que sentir, tem que orar. É pela fé, amém, irmão? Sentido, deixando de sentir, é a oração da fé. Fé não é sentido. Então, uma batalha espiritual na terça-feira, oramos, clamamos, depois da oração da concordância, em que ouve os irmãos em silêncio, ouve os irmãos para dizer amém. Amém. A palavra amém quer dizer o quê? Assim será. Cristo é o amém dos Apocalipse. Então, irmão, quando nós estávamos orando, alguém da Irmandade orou, Senhor, ficou forte no meu coração, porque quando nós oramos em concordância, o Espírito Santo usa os irmãos. Às vezes a palavra é uma palavra até de revelação, de renovação. Como é bom os irmãos levantar a voz e orar, não ficar calado para dizermos o amém. Perder o medo de orar, a vergonha de orar. Orando com liberdade, mas temos que orar a oração da concordância. Porque a palavra diz que dois de vós concordarem na terra, será concordado na terra, no céu. Então, se que ligardes na terra, será ligado no céu. E onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou presente no meio deles. Nessa oração, capítulo 18, versículo 18, 19 e 20 do livro de Mateus. Então, irmão, como é que eu vou concordar se todo mundo orar? Eu tenho que ouvir para concordar. Então tem a oração da liberdade, a oração quando a gente fica quieto, espera o irmão, a irmã orar, para concordar. Se nós concordamos na terra, é concordado? Tá. Quando ligamos, a palavra ligar quer dizer amarrar, prender. Isso é uma guerra espiritual contra demônios. Ligar, prender. Se alguém ora, liga na terra, e os irmãos dizem amém, é ligado no céu. Vê como o céu espera pela terra? Como a igreja, quando ora, ela coopera com Deus. E ao mesmo tempo somos renovados quando Deus usa os irmãos. Bendito é o nome do Senhor, irmãos. E alguém no nosso meio orou assim: Senhor, como é bom estar de pé diante de Ti. Como é bom estar de pé para Te louvar, para Te servir, para Te adorar. E essa palavra mexeu com o meu coração. Porque para falar uma palavra dessa, tem que ser uma pessoa que tenha maturidade e certeza do que está falando. Que tenha uma boa consciência. Uma pessoa que tenha a certeza que está de pé. Para poder falar diante de Deus, o Senhor sabe. A palavra diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. Amém, irmãos? Então a gente fica feliz com essa certeza que alguém em nosso meio pode orar e dizer: Senhor, bom estar de pé diante de Ti. Como é bom estar de pé diante de Ti, ter vontade de reunir, estar com os irmãos. Oh, que palavra maravilhosa. Isso é o Espírito Santo. Naquela hora já veio essa palavra. E essa palavra entrou no meu espírito, já no meu coração, terça-feira, domingo tem quarta, quinta. E o Senhor operou aqui, na terça-feira, nessa batalha espiritual. Como é bom se ajoelhar e orar, irmão. Quando nós se ajoelhamos e oramos, nós amarramos os demônios. E o Senhor quer abençoar o bairro, quer abençoar a cidade, quer abençoar as vidas. Então, esses demônios são amarrados, ligados, quando a igreja ora, quando clamamos, sem esperar sentir arrepiozinho, calorzinho. Pode vir até. Já recebi, você já recebeu, mas não quer dizer que isso é presença de Deus, alguma coisa exterior. A fé é a oração da fé. Fé é a palavra, a oração da fé. A oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Então, a oração da fé. Fé é a palavra, não é ficar... Quando você ora a palavra, Deus tem um compromisso com a palavra. Embora sentimos ou não, nós ficamos firmes na fé.
Então tenha fé na palavra. Bendito é o nome do Senhor. Ezequiel 2 fala assim, ó. Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, E maiúsculo, o Espírito Santo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Santificado o nome de Deus. Irmãos, não existe nada, ó, presta atenção, deixa a Bíblia aberta, mais maravilhoso do que nós temos ouvidos do Espírito. Ouvidos do... Não é esse ouvido aqui. Se alguém diz que Deus fala desse ouvido aqui, já é outro engano. O Senhor não fala nesse ouvido. O Senhor fala no ouvido espiritual, no novo homem. Que o Senhor levante vidas aqui nesta reunião. No dia que você começar a ouvir, o Senhor pode usar alguém, como nós falamos agora na oração, e o Espírito pode usar uma palavra, mas o Senhor fala em nosso espírito. Isso é maravilhoso. Isso é glorioso. Irmão, que você tenha ouvido espiritual. 7 vezes no Apocalipse, capítulo 2 e 3, fala, quem tem ouvidos, ouça. Ouça o quê? O que o Espírito diz? A igreja. Quem é a igreja? Nós, o povo de Deus. Igreja, palavra linda essa palavra igreja, eu gosto de falar sempre, no grego, eclésia, reunião do chamado para fora. Esse significa da palavra igreja. Eclésia, reunião do chamado para fora. Fora do que, irmão? Do mundo religioso, do mundo político, esse mundo que jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo todo está sepultado no maligno. O que você quer com o mundo? O que nós queremos com o mundo? Isso está em 1 João 5,19. Alguém vai melhorar o mundo? Não vamos entrar nesse assunto, irmãos. O que nós precisamos é entender que a palavra diz que há um desejado das nações. E a palavra chama o Senhor Jesus, o Velho Testamento, o desejado das nações. Há um desejo. Ele é o desejado das nações. E a palavra diz que ele virá e reinará aqui 1000 anos. Quando o diabo será amarrado 1000 anos. A palavra diz que o Senhor virá com os seus santos aqui e amarrará o diabo 1000 anos, no capítulo 20 de Apocalipse. Imagina como será essa terra quando o diabo for amarrado. 1000 anos. E a palavra diz que naquele dia o nome do Senhor será chamado Jeová Tsidkenu, Senhor, nossa justiça. A justiça reinará em toda a terra. Bendito é o nome do Senhor. Então, esse mundo agora já é do maligno. Então o Senhor vem e amarra ele 1000 anos. Veja só essa palavra, irmão, para nós militarmos. Veja como a maldade é tão grande no mundo que a palavra diz que quando o Senhor vier e amarrar Satanás, acorrentá-lo e jogá-lo no calabouço, que não é o fim dele, depois ele será solto, não é nosso assunto aqui. A palavra diz que o cordeiro pastará com o lobo. A Bíblia fala que o leão pastará com o cordeiro. Se imagine, irmão. Até o leão, o lobo será, não vai ser lá no Paraíba, onde é que vai ser? É aqui na terra. É aqui que tem leão, aqui que tem cordeiro, aqui que tem animais. Os animais serão herbívoros, ou serão mais carnívoros. Então não haverá maldade. Imagina que tempo maravilhoso. Essa será a terceira era. Nós passamos a lei, nós estamos na era da graça, na era da igreja. A próxima é do milênio, que era vindoura. O Senhor está voltando. Amém. O Senhor está vindo, irmão. E quem reinará aqui? Não é o nosso assunto, os vencedores. Os crentes vencedores. Não é qualquer um. São os crentes consagrados. Aqueles que ouvem o Senhor. Aqueles que seguem o Cordeiro onde quer que vá. Por isso que o Senhor fala, minhas ovelhas. Capítulo 10 de João fala, minhas ovelhas ouvem a minha voz. 10:6 de João fala, minhas ovelhas ouvem a minha voz. E não seguirão voz de estranhos. Voz de estranhos. Capítulo 14 de 1 Coríntios fala que há muitas vozes no mundo. Nós temos que ter discernimento para não sermos enganados. E termos essa sensibilidade de ouvir a voz
do Senhor em nosso espírito. Santificado é o nome do Senhor. Oh, irmão, ouvido espiritual, ouvido interior, jamais errará o caminho, jamais será ludibriado, jamais será enganado, jamais será seduzido pelo pecado, seduzido por coisas estranhas, ou falsos ensinadores, falsos apóstolos, falsas profecias, falsas revelações, como está sendo recheado de falsas profecias. Em nossa reunião chegou uma senhora aqui, angustiada, triste, que participou de denominação onde muita profecia, tudo é profecia, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. O casal pegou Covid e a profecia de vários irmãos, assim diz o Senhor, daqui a 3 dias será sarado. No quarto ele morreu. Olha, irmão, essa coisa terrível. Essas profecias, eles acham que profecia é para contar bênção. Profecia é para profetizar milagre. Mostra na Bíblia para mim, por favor, que alguém, esses profetas, mostra na Bíblia onde que alguém é usado de profecia para falar de bênção para alguém. Todas as profecias, quando vem a palavra de conhecimento, é contra pecado, é contra transgressão. E quando é para a igreja, a profecia para edificar, consolar e exortar a igreja, capítulo 14 do livro de 1 Coríntios. Então há um vício. As pessoas já não estão mais ouvindo a palavra, elas querem ouvir alguém dizer uma revelação, uma profecia, dizer se tal viagem vai ser uma bênção, tal negócio vai ser um milagre, uma bênção no casamento, uma bênção. Irmãos, nós temos que ter ouvido para ouvir o Espírito em nosso espírito, ouvir a palavra. E as profecias, quando é verdadeira ainda, são julgadas por 3 pessoas. A palavra diz que 2 ou 3 julguem a profecia. Quando alguém fala alguma coisa, o irmão tem que julgar. Julgar quem? A pessoa pela palavra, porque jamais o Espírito Santo vai falar alguma coisa fora da palavra. Jamais virá uma palavra de conhecimento ou profecia fora da palavra. Que o Espírito Santo que inspirou a palavra, que está usando alguém, vai falar concernente à palavra. Nós temos que ter ouvido a palavra. Filho do homem. Ouvi a voz que disse, filho do homem, pô, coloca-te de pé. Olha bem, coloca-te de pé, põe-te de pé e falarei contigo. Essa palavra, se colocar de pé, não é fisicamente. Como é que o Senhor fala conosco, irmão? O Senhor diz para nós, coloca-te de pé. Nós estamos de pé, irmão. O que é estar de pé? Estar de pé no lado moral, principalmente. Estar de pé do lado espiritual. Muitas pessoas olham muito para o lado espiritual sem olhar o lado moral. Irmãos, moralmente estamos de pé? Moralmente estamos de pé? Aquele que sonda. Eu trago para mim essa palavra, eu estou aqui pregando para vocês. Nós não temos costume de pregar para os outros aqui, nós recebemos a palavra e meditamos. E a palavra que eu meditei é, moralmente eu estou de pé? Eu sou um homem que estou de pé moralmente? Moralmente eu posso me conduzir a Deus em louvor e adoração moralmente? Estava lendo hoje o capítulo 6 de 1 Coríntios, lê, irmão, isso aí. Leia a palavra do capítulo 6, que fala da igreja, das imoralidades da igreja. Quanta imoralidade que há, irmão, quanta maldade, quanta lascívia, quanta mentira, quanta coisa estranhas. E as pessoas vêm a Deus como se nada tivesse acontecido. E moralmente estão caídas das trevas. E você não vê mais nenhum mover de Deus, você não vê vida, você não vê a família sendo salva, você não vê o marido sendo salvo, você não vê a esposa sendo salva. Desculpa, irmão, não há vida, porque não vê vida. Até o marido fala, se for para reunir para ser como tu, não vou reunir. O filho fala, mãe, se for para reunir e ser igual a mãe, não vou reunir. Porque falta vida, irmãos. E nós não queremos aceitar que moralmente muitos estão caídos e o Senhor manda colocar de pé. Moralmente estamos de pé, irmãos. Nós temos uma vida moralmente de pé, sem mentira. Olha essa palavra, mentira. Nós abrimos a boca e falamos mentira, qualquer tipo de mentira, para ter qualquer tipo de proveito de qualquer coisa. Irmãos, meu Deus, quantos usam até a palavra para mentir, irmão, com pretextos. Mente até mente em testemunhos, exagerando coisas que nem são reais. Coisa terrível a mentira. A palavra diz que o diabo é o pai da mentira, irmãos. João 8,48.
Que Deus nos livre desse espírito de mentir. Sempre a mentira é o segundo pecado. Não, eu não fiz, não fui eu não fui. Irmãos, Filho do homem, se coloque de pé na minha presença. Não, que jamais haja mentira, sejamos verdadeiros. Deus abençoe o verdadeiro. O Senhor procura o verdadeiro. Quem é o verdadeiro que Deus procura para adorá-lo? Os que moralmente estão de pé. A palavra diz que o Senhor é Espírito e procura tais adoradores. Ora, irmãos, para que procurar? Se todo ajuntamento Deus fosse adorado, não precisa ser Deus está procurando. 4:23 de João fala que o Senhor procura. Por que o Senhor procura? Os que moralmente estão de pé na presença dele. Eu pergunto, só porque estou tocando nesse assunto, irmãos? Porque é por aí que entram esses demônios. Escutem essa palavra. É por aí que entram as doenças, irmão. Eu estava meditando, é por aí. Você pode ver que as pessoas que moralmente estão caídas não têm fé para ser curadas. Não tem fé para ser abençoada em área nenhuma. A palavra diz que o Senhor não olha a nossa aparência, vê o nosso coração, irmão. Por onde que os espíritos malignos entram? Numa pessoa moralmente caída. Uma pessoa moralmente caída, ela dá brechas para espíritos. E esses espíritos vêm, eles podem entrar, encostar, tocar e trazer o que eles querem. Porque essa pessoa moralmente está caída. E geralmente as pessoas moralmente caídas, elas não falam. E tem pessoas que vão à morte e não abrem a boca. Enquanto que isso devia ser confessado. Confessai vossos delitos uns aos outros para que sareis. Como é que eu sou sarado, irmão? Quando eu confesso. Se há algo imoral na minha atitude, no que eu vejo. Aqui, ó, que eu vejo principalmente. Ninguém gosta de ouvir isso, né, irmão? Quanto que moralmente estão vendo lixo, enchendo a sua cabeça de lixo, a sua mente de lixo, desde criança, jovem, adolescente, casais, velhos, pregadores. Moralmente, não tem a graça para dizer isso aqui não presta, é lixo. E vê lixo. Quantos casais que vê lixo? Moralmente, irmão, tem lares evangélicos que estão vivendo em trevas. Como é que o Senhor vai entrar num lar desse, irmão? Como é que o Senhor vai abençoar aonde ele é entristecido? A palavra diz em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo, no qual está selado para o dia da redenção. Que redenção? Quando o Senhor vier arrebatar a igreja, a grande redenção, onde nosso corpo será transformado num corpo de glória. Nós vamos estar desprendido, irmão, moralmente de pé. Filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Você não vai falar com uma pessoa caída, irmão. Você não vai falar para uma pessoa caída moralmente. O Senhor diz para estar de pé. Quando nós estamos de pé, Ele fala. Eu estou falando aqui uma palavra madura. Se o Senhor não está falando conosco, porque não estamos de pé. Se estamos de pé, Ele fala. Ele diz, Ele orienta, Ele abençoa. Ele manda fugir de certas coisas, não fazer certos negócios, de não pisar em certos ambientes, e não ter certas amizades. Ele fala forte, e nós fugimos. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor quer falar conosco, irmão. Qual é o pai que não quer falar com os filhos? O Senhor quer que os seus filhos ouçam. Deus é um Deus que fala. Deus tem uma voz, e o Senhor quer que a sua voz seja ouvida. Bendito é o nome do Senhor. E os seus servos devem ser uma voz. Perguntaram para João Batista: tu és o Cristo? Não sou. Tu és profeta? Não sou. O que dizes de tu mesmo, João Batista? Eu sou uma voz. Eu sou uma voz. Voz não é para ser vista. Voz não é para ser vista. Meu Deus, quando as pessoas são vistas, o Senhor não está falando. Eu sou uma voz. Não importa que eu seja, eu sou só uma voz. Ele está falando de Cristo, ele está preparando o caminho de Cristo. Nós somos uma voz, e a voz de Deus falando, santificado é o nome de Deus. Oh, que o Espírito fale conosco, oh, aleluia. Eu creio de todo o meu coração do que estou falando aqui, pela palavra, que é Deus que quer mais falar do que nós ouvimos, pois Ele diz: eu estou à porta e bato. Olha bem essa palavra, irmão, 3:20, 21 de Apocalipse, para a igreja. Ele está falando para a igreja, para a igreja. A igreja de Laodiceia, a opinião dos leigos. Estou à porta e bato.
Aquele que abrir a porta, não é a porta num coração de um pecador, como as pessoas pregam, aqui não tem nada a ver com bater na porta de um pregador, abre a porta do coração, aceita Jesus. Ele está falando para a igreja, ele está falando para os seus crentes, para os seus filhos. Ele está falando para o seu povo, e essa igreja está morna. Ele disse: tu és morno, estou pronto para vomitar da boca. Está vendo uma igreja moralmente caída, morna, irmãos? E o Senhor está procurando nessa igreja alguém que possa abrir a porta. Aquele que abrir a porta. Para abrir a porta, nós temos que ouvir alguém bater. Se alguém bate, você não vê, você ouve. Que possamos ouvir o Senhor bater a porta do nosso coração e ter comunhão com o Senhor verdadeiramente. Sentir o Senhor, irmãos. Que Deus nos livre da sutileza, da hipocrisia, da falsa religião. Nós precisamos sentir o Senhor aqui na reunião, em casa, de madrugada, de manhã, de tarde, no carro, no trabalho, invocando o Senhor e sentindo o Senhor no Espírito. Oh, glória a Deus! Aí vereis a diferença do ímpio e do justo, do que serve e do que não serve ao Senhor. Aí haverá diferença, como diz Malaquias 3,18, há uma diferença. Quem faz a diferença somos nós, mas é Deus que faz na vida dos seus servos que ouvem. Filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Oh, glória a Deus. Está vendo, irmão? A palavra é uma espada que corta, a palavra é martelo que esmiuça a penha, a palavra é fogo que queima, a palavra é água que lava, a palavra é luz que ilumina. Bendito é o nome do Senhor. Oh, quantos têm orado? Senhor, fala comigo, fala. Eu quero ouvir tua voz. Mas, irmãos, para ouvir a voz tem que estar de pé, tem que se levantar em nome do Senhor Jesus. Moralmente, o Senhor quer encontrar uma igreja de pé. Aleluia. Um povo de pé, filhos de pé, que diz: Senhor, tu conheces o meu coração. Tu sabe que moralmente eu sou uma pessoa que fuge do pecado, da aparência do mal. E o meu coração é só de Deus, do Senhor. Aleluia. Põe-te de pé e falarei contigo. O lado moral, não vamos entrar muito nessa área, mas que o sangue nos lave nessa reunião. Você jamais vai ouvir a voz de Deus, irmão, com um lado moral danificado, maculado, infiel no casamento, infiel nos contratos, infiel na palavra, infiel na justiça, dá o dízimo na igreja, mas sonega os impostos. E a palavra diz o contrário, né? Primeiro, dai a César, que é de César. Vida correta, não andar com uma carteira vencida, não andar com um documento vencido. Diante de César, meu irmão, moralmente Deus vê isso. Ser sujeito às autoridades. Então, irmão, moralmente o Senhor quer um povo que é luz, que ande de pé. Que Deus que vai derramar no povo moralmente imaculado, irmão. Povo rebelde, briga no trânsito, diz palavrão, grita dentro de casa que os vizinhos se escandalizam. Pelo amor de Deus, irmão, lares de cristão que gritam som alto. Briga no trânsito, dizem palavrão. Oh, que o Senhor nos livre. Não estou falando aqui para magoar o irmão. Que haja uma limpeza para o Senhor curar. Porque a palavra diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, irmão. Deus é verdadeiro, o homem é mentiroso. Enganou-se o coração do homem desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ele conhece. Nosso coração é corrupto. Tu confia no teu coração? Eu não confio, irmão. A palavra diz para mim não confiar em mim mesmo. Está em Jeremias 17:9. Tu confia em alguém? Tu confia em si mesmo? A palavra diz: maldito é o homem que confia no homem, faz da carne no seu braço. Nossa confiança tem que estar no Senhor, irmão. Nossa confiança tem que estar em quem? No Senhor. Filho do homem, coloque de pé e eu falarei contigo. Irmãos, isso aí só para quebrar, porque as pessoas pensam: eu tenho orado, eu tenho clamado, a gente ouve muito isso: eu tenho jejuado, eu tenho acordado de madrugada. Por que Deus não me ouve? Porque moralmente não está de pé, irmão. Se moralmente eu estou de pé e não há uma acusação no meu coração, irmão, minha consciência está tranquila. Agora entra a segunda parte: moralmente de pé e espiritualmente de pé. Quer dizer, espiritualmente é plena comunhão com Deus, sente Deus.
Oh, irmão. Eu pergunto para você que está aqui, irmão. Irmão, moralmente, Deus é testemunho da minha vida casta, moral, limpa, em qualquer área física, conjugal, familiar, de negócio. Deus sabe que sou casto nisso, cumpro isso. Mas ando de pé espiritualmente, irmão. O que é estar de pé espiritualmente, irmão? É que eu falo que eu vivo, não que eu estou aqui pregando para os outros. Prazer de orar. Uma pessoa que não tem prazer de orar, irmão, prazer, ela se empurrar, ela só olha quando está em desgraça, em problema. O cristão verdadeiro tem prazer de orar, irmão. Ele acorda de madrugada e quer saber. Ele vai para um canto lá e ora, ele tem prazer. Prazer. Peça misericórdia se você não tem prazer de orar, irmão. Prazer. Prazer. Você está numa reunião familiar ali, falando com o pai, com o filho, com a esposa. Na verdade, eu conversando, tem prazer de estar ali, de estar em comunhão. Deus quer a nossa comunhão. E a palavra fiel é Deus que nos chamou para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. 1 Coríntios 6. Fiel é Deus que nos chamou para a comunhão. O que é comunhão, irmão? Tem em comum, invocado, adorado, glorificado, ter prazer de estar com o Senhor. Separar horas, de manhã, de tarde, de noite. Isso é fidelidade, irmão. Isso é estar de pé espiritualmente. Prazer de ler a palavra, prazer de orar, prazer de ter comunhão com alguém, de ter a palavra ali. Como assunto é a palavra, não o mundo, o assunto é a palavra. Isso é estar de pé. Prazer de reunir, prazer de fazer as coisas de Deus. Oh, filho do homem, põe-te em pé. Dois aspectos aqui, irmão. Claro, moral e espiritual. Então falarei contigo. O Senhor quer falar conosco. Abra a Bíblia comigo aqui. Vou usar um exemplo aqui. Só para ler, irmão. Para nós aqui. Bem conhecido. Lucas capítulo 15. Bem conhecido, mas veja a ligação que tem com essa palavra para nós orarmos aqui nesta reunião. O Senhor está nos abençoando, irmão. Porque a intenção desta palavra e o espírito dessa palavra é de crescimento, é de edificação, é de amor. Bendito é o nome do Senhor. 5,26 de Efésios fala que a lavagem pela água da palavra, quando a palavra vem, é um jato que lava. Você pega um jato da água no muro sujo e a palavra ela lava. Bendito é o nome do Senhor, irmãos. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. Capítulo 23, 29 do livro de Jeremias. Não é como martelo que esmiuça a penha. O que é o martelo? É uma marreta que quebra a pedra, a dureza do coração e fogo que queima. Essa é a palavra verdadeira. Lâmpada para os meus pés é a tua lâmpada, é luz também, Salmo 119, 11. Mas também é espada. A palavra diz, a palavra de Deus é pura, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que faz separação do espírito, alma, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Capítulo 4, versículo 12 e 13 do livro de Hebreus. Então, irmãos, esse negócio de palavra linda, culto maravilhoso. Sabe qual é a reunião boa? Quando você sai perturbado da reunião. Verdade, irmão. A palavra, meu Deus, que coisa. Amém, irmão? É aquela coisa, que culto lindo, que palavra maravilhosa. A palavra, quando fala, ela mexe com a gente. Eu tive uma experiência aqui de uma pessoa que veio reunir. Estava reunindo aqui. Depois da reunião, ele disse que saiu daqui com a esposa, que ele saiu daqui blasfemando, que jogava a brita, que saiu da brita. Não põe mais o pé aqui, isso me está louco, essa palavra. E foi tudo. E foi para uma denominação aí. Um dia ele estava numa campanha, numa denominação, com mais de 2, 3 mil pessoas, e o pregador de fora pregando. Ele com a esposa ali, ele conhece a palavra. Daqui a pouco o pregador começou a falar, e quem vai dar 10 mil? Quem vai dar 10 mil? Nós não temos costume dessas coisas aqui, né, irmão? Não temos esse costume, né?
Aí ele se desesperou com aquilo, falou para a mulher, meu Deus, eu tenho que voltar para reunir com os irmãos. No outro dia ele estava lá no portão de casa. Bateu a campainha, chorando, irmão. Irmão, eu saí por causa da palavra, estou voltando por causa da palavra. Me perdoe, irmão, porque a palavra falou comigo, com o meu pecado. Por isso que eu fiquei sair com raiva. Sai com raiva porque a palavra vai lá discernir o pensamento. Bendito é o nome do Senhor. Palavra pregada com espírito de oração. Palavra pregada com espírito de amor para crescimento, para edificação, para libertação. Ora, irmãos, quando a palavra fala conosco, não temos que resistir, nem se revoltar contra ela, mas amar e dizer, fala a Deus que o teu servo ouve. Aleluia, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. O Senhor quer falar, irmão. Se o Senhor está falando conosco, é porque Ele quer nos sarar. Ele nos conhece muito bem, irmãos. O Senhor nos conhece tão bem. E a palavra fala assim, ó, olha o que nós vamos ler agora. Capítulo 15, fala assim, ó, versículo 17. Então, caindo em si, eu amo essa palavra, disse, o que ele disse? Caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Eu aqui morro de fome. Na casa do meu pai, abundância de pão. E agora, irmãos? Leia agora comigo. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Veja, irmãos, deixa a Bíblia aberta. Olha a concordância aqui. Aqui para ajudar. Olha a concordância da palavra. Caindo em si. Está falando aqui de um filho. Nós conhecemos. Que saiu da casa do pai. Que pegou parte dos bens. E a Bíblia fala que ele foi para uma terra longe da casa do pai. O que é a casa do pai? O que é a casa do pai, irmãos? O que é a casa do pai, irmãos? Cristo como filho na casa. Qual casa somos? Nós, Hebreus 3,6, a igreja, somos nós. A casa do pai, o pai está conosco na casa. Ele pegou os seus bens e foi para uma outra terra fora da casa do pai. E a palavra diz que ele viveu uma vida devassa, uma vida dissoluta, gastando os seus bens. Quando alguém se afasta de Deus, irmão, ele está debaixo da graça. Tudo parece maravilhoso, mas aquilo vai se perdendo, vai indo embora. Na medida que ele vai vivendo uma vida dissoluta, uma vida pecaminosa, aquilo vai vazando, vai indo embora. E vê como Deus é bom, logo o Senhor já permite que venha o quê? A fome. Isso aqui é ilustração para nós, irmão. Quando alguém se afasta de Deus, a disciplina do Pai vem. E a disciplina para que é, irmão? Para voltar. Capítulo 12, versículo 4 de Hebreus. Não desmaieis quando pelo Pai fores disciplinado. As pessoas acham que o pai não disciplina os filhos. O filho sai, o pai tranca os caminhos e começa a ter o que naquela terra? Fome. Irmãos, fome, falta. Meu Deus, nós servimos um Deus rico. Não estou falando aqui de riqueza para ser melhor, mas o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das vossas necessidades em glória por Cristo. 4,19 de Filipenses, eu estou em Cristo, irmão. Nós estamos em Cristo, que é a base da bênção. Então o Senhor vai suprir cada uma das nossas necessidades, porque Ele é rico. Nosso Deus é rico, irmão. Qualquer necessidade aqui pode ser suprida hoje, aqui nessa reunião. Cada uma das vossas necessidades. Deus é rico, mas quando nós nos afastamos, irmão, as portas se fecham, os caminhos se fecham. Irmão, isso aí se chama amor de Deus. E as pessoas que não entendem falam, o diabo trancou, o diabo se levantou. Não, é o diabo. É o diabo que disciplina. Nós somos filhos. A palavra diz que aqueles que não são participantes da disciplina são o quê, irmão? Bastardos, não são filhos. Os filhos são participantes. Ora, Deus estreitou as coisas lá e veio fome. Irmão, irmã, em nome do Senhor Jesus. Se alguma área da nossa vida não está indo bem, veja a disciplina ali.
Veja o amor de Deus ali, irmão. Veja o governo de Deus ali, irmão. Tudo está debaixo desse governo, dessa mão soberana. Santificado o nome de Deus. Então, qualquer área que sentimos seco, qualquer área que sentimos vazios, débeis, em falta, sofrendo, pode ter certeza que há uma deficiência, tem algo errado. E o Senhor está nos disciplinando, o Senhor é bom. Ele vai e se afasta. O que acontece, irmão, quando se afasta e a fome vem? Ele vai procurar no homem, nas pessoas, o sustento, ninguém dá nada. Olha como Deus fecha bem as portas, irmão. Ele que fecha bem, sai aqui, ninguém consegue aquilo, vai lá, não consegue com o sogro, não consegue com a sogra, não consegue aquele irmão mais rico, não consegue com fulano. As portas se fecham. Aquele homem procurou o sustento dos amigos que conviviam, mandaram fazer o quê? Apacentar porcos. Pensou, irmão? Foi lá embaixo. E a palavra diz que ele disputava as bolotas, as alfarrobas, a fruta pão, a fruta que é usada para porcos. Disputava dos porcos. Olha que estado que o homem chega, irmão. E lá naquele estado, disputando com os porcos, ele caiu em si. Quem se afasta de Deus está fora de si, espiritualmente falando, moralmente falando. Agora ele cai em si. Irmãos, quando é que Deus começa a operar em nossas vidas? Quando nós caímos em si. Meu Deus, como eu estou errado. Meu Deus, como eu tenho falhado. Meu Deus, como eu sou fraco nessa área. Oh, irmãos, Deus não pode operar no orgulho, irmão. A palavra diz que Deus aborrece o soberbo, mas dá graça ao humilde. 1 Pedro 5,5. A pessoa soberba, ela diz, eu não mereço isso. Eu não mereço a situação. Enquanto que o humilde, não, meu Deus, perdoa, tem compaixão. Caindo em si. Olha bem a palavra, quando nós caímos em si, aí começa uma operação divina. Caindo em si, naquela hora ele se acordou ali, num estado terrível, não tinha mais ninguém, nada e ninguém. Só porcos. Caindo em si, na casa do meu pai. Aí lembrou da casa. Na casa do pai tem abundância. Na casa do pai tem abundância. Eu aqui pereço de fome. E agora? Levantar-me-ei. Ó, levantar-me-ei. Irei ter com meu pai. Aleluia. Irei ter com meu pai. Nós podemos estar no estado que for, irmão. Podemos estar no estado mais deplorável, mais terrível, até moralmente, espiritualmente arrasado, caído. Mas quando caímos em si, nós estamos na casa e o Pai está conosco. Eu creio na presença do Pai conosco aqui. Eu vou ter com meu Pai. Aleluia. Eu vou dizer, meu Pai, pequei contra os céus e perante ti. Quem se afasta do caminho e peca contra os céus. Contra os céus, pequei contra os céus. O céu se fecha, irmão. Se fecha. O céu fica fechado, que até um clamor, a oração, parece que o céu é de bronze. Tudo se fecha. Que Deus nos livre de pecar contra os céus, irmão. Pequei contra os céus e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Oh, irmão, que estado de quebrantamento. Quando a pessoa cai em si, ela se humilha, ela se quebranta, não tem mais lugar para orgulho. Ela abre o coração. A palavra diz, você conhece, não vou ficar entrando aqui em detalhes, você conhece Nicole Salteado. E ele voltou para casa. É prova que o pai não sai da casa, está na casa esperando os pródigos. Santificado é o nome de Deus. Muitos pródigos retornarão em nome do Senhor, irmãos. Ei, não julgue alguém que cai, não. Não julgue alguém que por algum problema, uma dificuldade se afasta, uma luta, alguma coisa espiritual. Não julgue, irmão. Ele volta, ele vai voltar, ele nasceu de Deus, ele vai voltar. E a palavra diz que quando ele veio, aleluia, essa palavra, vem aí, irmão, se você, só se quem tem um coração puro. Porque eu li hoje, é uma idade, orando e chorei. Já li isso quantas vezes? 40 anos. Mas a palavra tem frescor.
Quando ele volta, a palavra diz que o pai olha, olha o que diz a palavra, o pai é que corre para ele. Oh, Deus maravilhoso! O Senhor Jesus está falando do pai, do nosso Deus, irmão. O pai é que corre, o abraça e beija o seu pescoço. Isso aqui, irmão, no judeu, entre os hebreus, os judeus, o que quer beijar o pescoço é reatar comunhão, reatar amizade. O pai beijou o seu pescoço, até ignorou a oração e foi falando: pai, peguei, pai, traz o cordeiro cevado. O cordeiro cevado é o Senhor Jesus, o cordeiro que morreu na cruz. Põe vestido novo, é a conduta nova. A palavra vestimenta na Bíblia é conduta. Põe uma veste nova, agora a conduta é nova. Põe anel no dedo, o selo do Espírito. Põe calçado nos pés, a palavra, o sapato, as sandálias da preparação do Evangelho da paz. Oh, vamos nos alegrar, esse filho meu estava morto e reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Aleluia, santo é o nosso Deus. Caindo em si, levantai-me-ei e irei ter com meu pai. Filho do homem, se coloca de pé, e eu falarei contigo. Então o Espírito veio e entrou em mim. Está vendo a atitude? Quando nós temos uma atitude, o Espírito entra e coloca de pé. Quem é que nos levanta e nos ajuda? O Espírito de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus. Que o Senhor restaure nessa reunião. Se alguém se acha para baixo, irmão, caído, diminuído, o Pai te recebe, o Pai te abençoa. O que importa é o que nós temos de Deus, não importa o que falo, o que digo, irmão. Se você sente a presença de Deus, você não se preocupará com o julgamento de ninguém. Pode se levantar o mundo, o diabo e a carne, pode se levantar tudo. Quando nós estamos com Deus, estamos seguros. O que importa é que temos comunhão com Deus e sentimos o Espírito de Deus. Isso é que faz a diferença, irmão. Nada nos abala, nada nos perturba, nada nos inquieta, nada nos puxa para trás quando temos comunhão com o nosso Deus. Conseguimos relevar, conseguimos passar por cima das lutas, da dificuldade, quando temos a presença do nosso Pai. Abraçar o Pai, ter comunhão com o Pai. O que é ter comunhão com Deus, irmão? Isso, abraçar o Pai em adoração, em glorificação. Poder dizer: Senhor, obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. E se há pecado, o sangue lava nessa reunião de todo pecado. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com os outros. E o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 9, o sangue nos lava de todo pecado. Quando o sangue lava de todo pecado, irmão, logo vem a cura, logo vem o milagre. Ora, removido o pecado, que a causa da doença é o pecado. Remove o pecado, já vem a cura. Remove o pecado, já vem a renovação do Espírito, já vem as línguas estranhas, já vem os dons. É automático, o sangue lava, remove, a bênção já vem. Que as bênçãos derramem aqui nessa reunião, nesta noite, em nome do Senhor, irmão. Filho do homem, só o que o Senhor pede para nós: põe-te de pé, moralmente, espiritualmente. Na verdade, Ele que faz essa obra, quando nós caímos em si. Irmão, tem pessoa que ela ouve a palavra e endurece, resiste, tem ideias teológicas, mas a pessoa humilde não. Meu Deus, Deus está falando comigo. Preciso colocar de pé, preciso mudar aqui, libertar aqui, mudar aqui. Me ajuda, Senhor. Eu quero ser escravo da imoralidade. Tu sabe tudo e conhece tudo, conhece os desejos do meu coração. Não posso ser escravo espiritualmente de demônios. Sou servo do Deus vivo. O Senhor vai falar conosco nesta reunião em nome de Jesus. Já está falando, vamos orar em nome do Senhor, irmão, para ganhar tempo em nome do Senhor. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, irmãos. Amém.